William Craig sucumbiu mesmo. Eu não poderia usar outra expressão a não ser dizer que ele é herege. É um negócio absurdo. Mas eu quero mostrar para você o seguinte, como que alguém chega a um nível desse de negar a Escritura, negar uma doutrina óbvia, clara e fundamental da Palavra de Deus? Pode ser que uma crença inicial de Craig tenha levado a essa outra heresia. E o pior é que essa crença inicial aí é a crença de muitos pastores do nosso país, e pastores até bíblicos. O que será isso? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Primeiro, vamos lá, vamos ver o que o Craig falou. Aqui. Acredita, como os católicos romanos e os teólogos reformados e luteranos, que o pecado e a culpa de Adão são imputados a cada ser humano descendente de Adão, então os bebês e os deficientes mentais também precisarão que a salvação seja aplicada a eles de alguma forma, porque eles carregam a culpa do pecado de Adão. Por outro lado, se como eu, você não está convencido de que essa doutrina é bíblica, então os bebês e os deficientes mentais não nascem pecadores e, portanto, não tem nenhum pecado que precise ser perdoado ou indultado. E acho que isso está de acordo com a atitude de Jesus em relação às crianças. Quando você observa como Jesus considerava as crianças, ele disse: "Se vocês não se tornarem como crianças, não verão o reino de Deus. Mas essas crianças que têm fé em mim, tal é o reino de Deus." Portanto, creio que ele acreditava claramente que essas criancinhas eram salvas, eram os destinatários da salvação de Deus. E isso faria muito mais sentido do que, creio eu, dizer que todas elas nasceram pecadores vis e corruptas. Isso aqui é heresia. E é muita heresia. Ele está negando uma doutrina básica da fé cristã, conhecida como pecado original. Qual é a ideia? De que o pecado de Adão, a culpa de Adão, foi transmitida a toda a raça humana. Isso aqui está em Romanos 5,12. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver aqui. Paulo diz em Romanos 5,12 assim: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. É muito claro, e aqui em Romanos 5,12, como Martin Lloyd-Jones bem comenta, várias vezes você vai reparar essa expressão aqui, ó, por um só homem, por um só homem, por um só homem. Quer ver? Ó, vamos lá. Primeiro, esse próprio texto já está muito claro isso. A morte passou a todos, por isso todos pecaram. O que ele quer dizer com todos pecaram? Que Adão era o representante da raça humana. E o pecado de Adão, a culpa de Adão, foi transmitida a toda a raça humana. Mas vamos lá. Verso 14, no entanto, a morte reinou, até sobre aqueles que não. Verso 15, mas assim não é o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo. Você nota a comparação? Por meio de um só homem, todos morreram. Foi a atitude de um homem que matou a todos. E também foi a atitude de um homem, Jesus Cristo, que salvou o seu povo. Só faz sentido, então, falar de um Cristo que morre e salva o seu povo, e salva vários homens, se falarmos, então, também de um homem que peca e o pecado dele é atribuído a todos. A justiça de Cristo é atribuída a seu povo. Então, faz sentido, é justo. Verso 16, e não foi assim o dom como ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito de muitas ofensas. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça. Pois assim, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Uma só ofensa veio o juízo sobre todos. O tempo todo ele repete, um só trouxe condenação, um só trouxe condenação. Verso 19, porque pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. E por aí vai. Então ele está negando essa doutrina básica. Além disso, ele argumenta assim, um bebê ou alguém que nasceu com uma deficiência mental, eles não têm culpa. O salário do pecado é a morte, diz a Escritura. No céu não haverá pranto, como declara Apocalipse, nem dor, nem morte. Por quê? Porque não haverá mais pecado. Se criança não tivesse pecado, se criança não tivesse a culpa de Adão sobre ela, nenhuma criança seria morta. Nenhuma, mas crianças morrem.
O Craig cita Jesus, quando Jesus diz, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não vão herdar o reino, porque o reino é das crianças. Na perspectiva do Craig, isso significa dizer que as crianças são salvas, que elas não têm culpa alguma. Ora, a gente pode até debater, há um debate histórico aí sobre crianças são salvas ou não, mas mesmo aqueles que acreditam que as crianças são salvas, eles acreditam assim, olha, que Cristo as salvou. Sim, elas eram pecadoras e Cristo as redimiu também. Não há debate se elas são pecadoras ou não, elas são. Há um debate se Cristo salvou todos esses pecadores, que são infantes, que são crianças. Porque, veja bem, você não pode interpretar, você tem que interpretar as palavras de Jesus com base em todo o restante da Escritura. Por exemplo, Salmo de Davi, Salmo 51. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está falando de adultério. Ele está dizendo que ele já nasceu em pecado. Eu fui concebido em pecado. Em Gênesis 8, 21, nós lemos que o homem é mau desde a sua meninice. Provérbios 22, 15 declara que a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Está vendo? A tolice faz parte do coração da criança. E a tolice é um dos efeitos das consequências do pecado. Ora, todos estes textos que eu citei, Jesus chamou de palavra de Deus. E estes textos estão atribuindo culpa e pecado à criança, de modo que a culpa de Adão está sobre essas crianças. Jesus, chamando esses textos de palavra de Deus, ele não está em contradição com eles. Então você precisa interpretar estes textos, essa fala de Jesus, à luz destes textos que eu citei. Sendo assim, o que significa as palavras de Jesus sejam como criança? Apenas seja dependente como uma criança é. São esses que vão herdar o reino, que reconhecem que não são nada, que precisam pegar na mão de alguém. Como um bebê. O que é um bebê, gente? Preste atenção. Um bebê não faz nada por si. Se você deixá-lo entregue a si mesmo, ele morre. Deixa um bebê entregue a si mesmo, ele morrerá. É isso que Jesus está dizendo. A fé é isso. Essa completa dependência de Deus. É só isso. O ensino que Craig está pregando aqui já foi considerado heresia há muito tempo. Pelágio dizia o mesmo. Pelágio cria que se Deus deu uma ordem, o homem era capaz de obedecer. Logo, ele acreditava que o homem possuía a capacidade para obedecer, que o homem era bom. Ele cria que o pecado de Adão não afetou a raça humana, tornando a raça humana pecadora. Por isso, no concílio de Cartago, ele foi considerado herege. Quer ver? Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Cânon 1. Se alguém disser que é o Pelágio, que o pecado de Adão não afetou a humanidade inteira, mas que apenas foi um exemplo de erro, é isso que ele dizia. Não, ele errou, foi um exemplo de erro, mas o pecado dele não afetou a raça humana. Mas que foi apenas um exemplo de erro e que não há nenhuma consequência desse pecado para a natureza humana, que se saiba que tal pessoa é anátema. Ou seja, historicamente a igreja considera isso uma heresia e eu considero que está correto. Está completamente correto. Não faz sentido a justificação pela fé. O Cristo, que é sozinho que salva homens, se o Adão sozinho que condena homens. Então note que por toda a existência da vida humana aí, a gente não consegue perceber o pecado original? A verdade que nós colhemos o que outros plantam? Somos responsáveis sim pelos nossos próprios pecados, mas também não colhemos coisas dos outros. Você não votou no Lula, mas está comendo abóbora e fingindo que é picanha, não é? Quando um pai é bom e ele poupa e guarda dinheiro, o filho que não fez nada, ele colhe isso. Quando o pai é beberrão e perde tudo e deixa uma dívida, o filho que não tem nada a ver com isso, colhe isso também. A ideia, então, do pecado original está por toda a existência. Agora a pergunta, como que o Craig chega a negar uma doutrina básica? Isso é de fato heresia, ninguém discorda. Como? Como pode? Como ele chegou a isso? Como ele apostatou assim? Pode ser, eu tenho uma grande tese, que a resposta para isso esteja no outro vídeo que eu fiz sobre ele. Assista. Em que ele coloca a ciência como fonte última de autoridade. E ali, eu creio, ele abriu a porteira aí para todas as heresias. Então, eu fiz um vídeo aqui comentando sobre falas do Craig, em que ele diz o seguinte: Gênesis é mito-história. Tem um núcleo de história, mas é permeado de mito. Por que ele crê assim? Porque a ciência
por meio do Big Bang, da teoria da evolução, apresenta um início diferente daquele apresentado pela Bíblia. Então, para mim, como ele tomou a ciência como fonte última de autoridade, ele então precisa encaixar a Bíblia na ciência. Então, quando você faz isso, você está negando a Escritura. Isso aí é um passo para o precipício. O que acontece é o seguinte, a partir do iluminismo, começamos a ter uma nova fonte epistemológica. A ciência como fonte última de autoridade. Aquilo que a ciência fala é a verdade absoluta. Ela é o critério de verdade pelo qual julgamos toda a realidade. E aí, a quantidade de pastor, que é assim, a fonte última de autoridade para ele é a ciência, é a fonte epistemológica dele. Deixa-me dar um exemplo bem simples. Ansiedade é pecado, está claro isso na Bíblia, mas quase todos os pastores dizem que não é. Já tem muito pastor dizendo que não é. Ou então alguns até chegam a dizer o seguinte, não, tem dois tipos de ansiedade. Tem a ansiedade pecaminosa e tem o transtorno de ansiedade. Ok, tá bom. Mas qual é o critério para diferenciar? Eles nunca dão. Qual que é o critério para diferenciar ansiedade de transtorno de ansiedade? Nunca dão. E quando dão, é um show de horrores. Quando dão algum critério para separar o que é ansiedade pecaminosa da ansiedade e transtorno, é um show de horrores. Assistam meu vídeo sobre isso na minha série Filipenses, episódio 25, em que eu falo ansiedade e pecado. Põe aqui ansiedade e pecado, mostrinho, você já vai encontrar. A Bíblia, ela diz que ansiedade e pecado, isso é claro. Mas como a ciência diz outra coisa, os pastores, que têm a ciência como fonte última de autoridade, o quê? A ciência está dizendo que a grama é rosa e a Bíblia diz que a grama é verde? Não, peraí. Não, quando a Bíblia diz que a grama é verde, aqui é no sentido figurado. Não, tem dois tipos de grama, sabe? Tem uma grama que é verde, tem uma grama que é rosa, entendeu? É isso que eles fazem. O doutor Daniel Berger diz o seguinte, no seu livro A Verdade sobre o TDAH. Olha o que ele diz. Se Deus declara que o comportamento é moralmente errado, tal comportamento não é causado por defeitos genéticos, produtos químicos defeituosos, cérebros disfuncionais ou circunstâncias difíceis. Se é pecado, é pecado. Ansiedade é pecado. Mas os pastores já estão negando isso. Porque a fonte última de autoridade deles é a ciência, como do Craig. Então, se amanhã você vir pastores que parecem tão bíblicos hoje, mas que têm a ciência como fonte última de autoridade, negando doutrinas bíblicas históricas, cometendo heresia, não se assuste. Eles já negaram a Bíblia ao colocar a ciência como fonte última de autoridade. Então, é isso. Essa é uma tese para mim. Como o Craig chegou nesse nível? O liberalismo teológico começa assim. O que é o liberalismo teológico? É a crença de que a Bíblia tem erro. Por quê? Porque eles colocaram a ciência como fonte última de autoridade. E a ciência, depois de um tempo, que ela foi totalmente inspirada na fé cristã, a ciência ocidental, mas depois de um tempo ela foi sendo emancipada da fé cristã. E aí e ela tornou-se ateísta. Resultado, como assim o Mar Vermelho se abriu? Não dava para encaixar isso. Não tinha como, a ciência materialista que era, a única coisa que existe é a matéria, aí, opa, tem um problema aqui. E aí os pastores começaram, então, a ter a ciência como fonte última de autoridade, começaram a tentar encaixar. Não, sabe, é o seguinte, sabe ali a história de Moisés abrindo o Mar Vermelho? Não, o texto diz que colunas se abriram assim, ó, duas paredonas. Não, é o seguinte, tem uma explicação científica. Lá naquele lugar, lá no Egito, lá perto do Egito, tinha uma época lá que o mar, a água escoava, entendeu? Só que essa explicação, porque é o que eles começaram a fazer, dar explicações, tudo tinha uma explicação. Jesus andando sobre as águas? Não, ele conhecia o caminho das pedras. Só que qual era o problema dessa explicação? Por exemplo, do Mar Vermelho. Como é que você explica? Se a água escoou, ela foi baixando, como que o exército de Faraó morreu afogado? Entendeu? Aí eles começaram a negar a Bíblia. Não, aqui está errado mesmo. Como então que o liberalismo teológico, a crença de que a Bíblia tem erro, ela surgiu? Ela tem muito a ver com homens que colocaram a ciência como fonte última de autoridade. E aqui eu falo ciência assim, tá? Porque a Bíblia não tem nenhum problema com a verdadeira ciência. A verdadeira ciência ela não tem problema nenhum. Mas a falsa ciência ela está em contradição com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade. E ela é verdade sobre tudo. Então tome cuidado com esses pastores que hoje colocam a ciência como fonte última de autoridade. Amanhã eles podem estar como Craig, negando doutrinas básicas da fé cristã. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Eu tenho o meu curso Mente Cristã, é sobre isso. É sobre isso. É como que a Bíblia é a fonte de autoridade sobre tudo, sobre a ciência, sobre a história, sobre tudo. Como disse Rushdon,
Nada pode ser percebido a não ser por meio de Cristo Jesus. É isso que eu tento mostrar nesse meu curso Mente Cristã. O link está aqui. Valeu, Deus abençoe, até o próximo vídeo.